Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um daqueles que nos assistem. Iniciemos então com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas, em minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na aula anterior demos início ao estudo da perfeição cristã ou santidade cristã. Vimos as falsas noções de perfeição e iniciamos o tema da verdadeira noção. Falamos que, em suma, em resumo, a perfeição consiste justamente na virtude da caridade, que é a que nos aproxima e nos une a Deus. Hoje daremos continuidade falando que a perfeição supõe o sacrifício, pressupõe o sacrifício. E caridade e sacrifício devem andar a braços dados, devem se combinar harmonicamente, e esse é o tema de hoje. Falaremos ainda também, isso tudo, amor e sacrifício abarcam tanto os preceitos, os mandamentos, como também os conselhos evangélicos. A primeira questão a se colocar é que realmente é impossível amar a Deus com verdadeiro amor, um amor verdadeiro e efetivo, se não nos sacrificarmos por Ele. No Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Então ele mesmo disse: quer me seguir, renegue a si mesmo, é o primeiro, tá? A primeira coisa. Então é condição essencial renunciar a si próprio, tá? Ou seja, todas aquelas nossas más inclinações, resumidas muitas vezes nos pecados capitais: o orgulho, a inveja, a ira, a avareza, a luxúria, a gula, a preguiça, etc. E também inclui o amor próprio. Na verdade, tudo está em cima do amor próprio, que é liderado aí pelo orgulho, e a vontade própria. Então, o orgulho e a vontade própria têm que se rebaixar, e isso é negar a si próprio, é negar a própria vontade para fazer a vontade de Deus. E levar a cruz. Primeiro renegue-se a si mesmo, depois levar a cruz. Levar a cruz é aceitar os sofrimentos, as privações, as humilhações, os reveses financeiros, problemas financeiros, os cansaços, as doenças. Ou seja, em resumo, tudo que se apresenta para nós pela providência divina e que Deus permite que aconteça, suportar e aceitar com amor, pelo menos no primeiro plano, no primeiro momento. A verdade é que se houvesse outro caminho mais seguro, para progredir na santidade, certamente Jesus teria dito. Mas, no entanto, não há, e Ele mesmo trilhou à nossa frente o caminho da abnegação, o caminho da cruz. Inclusive, em relação a isso, vai dizer no Evangelho de Mateus: se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Porque te é preferível perder um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. Então, Jesus está dizendo aí da radicalidade que devemos ter em relação ao sacrifício, em relação ao pecado. E na realidade, os apóstolos escolhidos por Jesus bem compreenderam essa noção de que não se pode realmente ter caridade sem sacrifício. Na primeira epístola de Pedro, ele vai dizer: também Cristo padeceu por nós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ou seja, nos exorta a seguir os passos de Jesus. Porque São Paulo já vai dizer: pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, olhando também para o nosso auto-sacrifício. E também São João
na primeira epístola, vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Ou seja, mais um tipo de sacrifício, que é renunciarmos às coisas do mundo, que nos ocupam e nos fazem envaidecer e dissipar a nossa mente, para não fixá-las em Deus. A conclusão é que para a perfeição, para a santidade, é preciso multiplicar tanto atos de amor, de caridade, como atos de sacrifício. Porque, na verdade, nesse mundo, ninguém pode amar sem imolar-se. Não existe amor sem cruz. Às vezes as pessoas se impressionam com essa afirmação, mas é só imaginarmos. Vamos dar um exemplo. Tá? Uma mãe que nunca faz um sacrifício pelo filho. Podemos dizer que ela realmente o ama? E imediatamente vem a resposta: não, porque a mãe que ama sacrifica-se pelo filho. O amor, na verdade, está em comunhão com o sacrifício. São como que duas faces da mesma moeda. Né? Unicamente que o sacrifício é o meio, ou é uma forma de nos unir a Deus. E o amor é o fim, é o para qual que a gente quer, aquilo que desejamos, unir-nos a Deus. Então, podemos dizer que todas as nossas boas obras, né, de uma maneira ou de outra, elas são ao mesmo tempo atos de amor e atos de sacrifício. Vejam, até mesmo quando amamos as coisas do mundo, por exemplo, um desportista deve sacrificar-se muito, tendo uma boa dieta, ou exercitando-se diariamente e muito, desgastando-se tanto exercício. E assim também, se queremos progredir financeiramente, devemos estudar e nos sacrificar, e renunciamos muita coisa para esse objetivo, ou seja, fazendo sacrifícios, às vezes até do convívio da família, etc. Né? Se para as coisas do mundo é assim, muito mais o é para as coisas espirituais, para o nosso progresso espiritual. Tá? Então, vemos assim, quando rezamos, estamos sacrificando o nosso tempo, dando de nós. Quando nos ajoelhamos, sacrificamos até fisicamente. Quando visitamos algum doente, também tiramos do nosso tempo, nos desgastamos. Também, quando renunciamos ao pecado, estamos renunciando a um prazer pessoal, uma escolha pessoal para fazer a vontade de Deus. Ou seja, qualquer ato de amor a Deus implica sempre um ato adjacente de sacrifício, um ato lateral de sacrifício. Por isso podemos fazer essa afirmação, que ninguém pode amar sem imolar-se. Como esses dois, amor e sacrifício, exercem ambos função na vida cristã, qual será que é o papel de cada um dos dois? Né? E qual que devemos dar mais ênfase, ao amor ou ao sacrifício? Todos os teólogos, né, admitem que em ordem de dignidade, ou seja, aquilo que realmente importa, é o amor que ocupa o primeiro lugar. Tudo é direcionado para a caridade, para o amor, como já vimos na aula anterior. Né? Então, é o amor que deve ser considerado antes de tudo, buscado sem descanso. É para ele que nos sacrificamos, na verdade. É ele que dá significado, é o amor que dá significado ao sacrifício. Se não houvesse o objetivo do amor, também não haveria sentido no sacrifício. Então, deve-se falar do amor desde o início da vida espiritual. Na verdade, é o amor sempre que move mais o coração. Ninguém é movido pelo sacrifício, é movido pelo amor. O amor facilita muito o sacrifício, mas nunca vai dispensar o sacrifício. É o caso da mãe. Se a mãe não ama o filho, o sacrifício é muito doloroso. Então também, quando não amamos a Deus, custa-nos fazer sacrifício por Deus, porque não o amamos. Quando não amamos o irmão, também nos custa fazer sacrifício, porque nós perde o sentido do sacrifício, porque o sacrifício está atrelado ao amor. Em ordem de dignidade, com certeza, o amor. No entanto, a ênfase que se deve dar a cada coisa, existem dois elementos que são inseparáveis, amor e sacrifício. Então, veja bem, no progresso da vida espiritual, devemos dar antes início, ênfase ao sacrifício ou ao amor. Sabemos que ambos devem ser cultivados ao mesmo tempo.
e que, na verdade, o sacrifício é um dos melhores sinais de amor. Podemos inclusive afirmar que, se você quer saber se você ama muito a Deus, meça a sua capacidade de sacrificar por Deus, meça a capacidade de renunciar, meça a capacidade de se abnegar, de carregar a cruz. Se a sua capacidade é grande, provavelmente Deus lhe deu a graça e é porque você ama muito a Deus. Quem não tem capacidade de renúncia e de sacrifício, normalmente o amor é pequeno. Então veja a capacidade que uma mãe tem, às vezes, por amor ao filho. Pode entregar-se a noite inteira sem dormir, se ela souber que, com certeza, se tiver um pouquinho, se o filho melhorar da sua doença nessa noite que ela perder de sono, ela vai fazer de muito bom gosto e muito boa vontade, por uma pequena melhora, às vezes, no sofrimento do seu filho. Porque muito ama, muito se sacrifica e nem acha tão difícil. Faria de novo e muitas vezes se preciso for. Então, principalmente no início da vida espiritual, em que devemos insistir? Mais no amor ou no sacrifício? E existem correntes teológicas distintas para essa questão. A primeira é de São Francisco de Sales, que vai também ser seguida pela escola beneditina e pelos dominicanos de São Domingos de Gusmão. Eles põem em primeiro lugar o amor de Deus. Ou seja, a partir do momento que compreendamos o amor, aceitamos melhor e praticamos melhor, com mais facilidade, o sacrifício. Mas jamais uma coisa exclui outra. A partir do momento que entendemos o amor, entendemos também que devemos trilhar o caminho do renuncie a si mesmo, que Jesus pediu, tome sua cruz e siga-o então. Apenas que esse sacrifício fica às vezes por um momento um pouco posterior, mas é quase que conjuntamente. À medida que eu conheço o amor de Deus, logo devo já me encaixar, devo já seguir o caminho da cruz. Por outro lado, existe a escola de Santo Inácio de Loyola e a escola francesa do século XVII, dos quais um dos grandes santos é São Luís Grignon de Montfort e também São João Eudes. Eles não negam que o amor é o fim, ou seja, que é o objetivo final, é amar a Deus e ao próximo por Deus. Mas, para os principiantes, eles, em razão dos riscos, que já falaremos logo adiante, eles colocam em primeiro lugar a abnegação, o amor. Deve-se o principiante dar ênfase mais à abnegação ao amor à cruz, ou crucificar o homem velho com suas paixões e concupiscências, como diz São Paulo. Entende que é um meio mais seguro de chegar ao amor verdadeiro e o amor afetivo, o amor de um filho para com o pai, que é um amor afetivo, que também é a mesma coisa. Se temos um amor afetivo, também ele se tornará efetivo. Nessa harmonia entre amor e sacrifício, duas escolas diferentes, mas o principal é coibir dois excessos. O primeiro é justamente lançar-se muito cedo, no que se chama nessa via do amor, sem exercitar-se ao mesmo tempo na mortificação e na abnegação diária. Então, hoje, principalmente com os movimentos pentecostais, saboreia-se muito as consolações sensíveis, principalmente os principiantes, quando recém-convertidos, são favorecidos com muitas consolações, e no momento, às vezes, que tem essa graça grandiosa de Deus, julgam-se fortes nas virtudes, e por isso se expõem imprudentemente a ocasiões de pecado, e acabam caindo em faltas graves. Eu mesmo faço, de vez em quando, uma reunião de oração numa casa de recuperação de dependentes químicos, e lá a tática é a cristoterapia, a terapia por Cristo, né? E as pessoas realmente, muitas vezes, se convertem lá na casa de recuperação e saem cheias de empolgação, cheias de boa vontade. Certa vez conheci uma pessoa que, inclusive, chegou a fazer a primeira comunhão, confessou-se na casa de recuperação, mas como o ambiente ele achava muito difícil, muito cheio de regras, saiu em 3 meses. Encontrou-se comigo na igreja e diz: não, aprendi, jamais vou voltar à minha vida passada, né? Jamais, porque agora eu sei que Deus é meu Senhor, que eu tenho que fazer as coisas direito, eu tenho que fazer tudo. Mas, em menos de um mês, voltou à sua vida passada. As primeiras provações,
as primeiras dificuldades, não conseguiu emprego, pronto, já estava na rua de novo, largado ao vício, como está até hoje. Por quê? Porque não se exercitou. Quando recebemos a consolação, Deus está nos dando com a consolação a força de renunciar à vida passada. E vamos nos exercitando com abnegações diárias, com mortificações diárias, e isso vai fortalecendo a nossa vontade. Vamos nos tornando mais fortes contra o pecado. E então não será qualquer provação que nos fará cair. Então, devemos ter justamente o cuidado de que quando esses favores espirituais de consolações vêm para nós, Deus nos favorece com eles, essa é uma oportunidade de ouro para exercitarmos justamente a mortificação. Por quê? Como o exemplo que eu dei, o amor verdadeiro, vai dizer o padre Tanqueray, o amor verdadeiro sem sacrifício não persevera. Porque a perseverança depende de um fortalecimento da nossa vontade. E se não nos exercitamos em sempre mortificar para fazer prevalecer a nossa vontade em pequenas coisas, quando surge uma pequena maior, logo caímos, não perseveramos. O outro extremo é justamente falar só de abnegação e de mortificação. Já falamos, né, que o sacrifício ou é apenas um meio para chegar ao amor de Deus, né, o amor de Deus é o fim, ou é uma manifestação desse amor, como o sacrifício na cruz de Jesus, queria doar-se para a salvação de nós, então já era um ímpeto de amor para a salvação dos outros. Algumas pessoas que não têm ainda esse amor de Deus, eles sentem repulsa e até desanimam, às vezes, de falar-se só de sacrifício. Né? Quando o amor sentido no coração auxilia, vai ajudar muito, vai dar força para fazermos as abnegações necessárias. Né? E quando se fala muito nisso, então eles desanimam. Acabam porque não se enfatizou também um pouco o amor de Deus. Então só se fala de penitência, só de mortificação e penitência, e não se sabe e só se vê isso e acabam desanimando. Então é outro excesso que também não está correto. Em relação a isso também, a santidade, temos que pensar assim, a santidade consiste nos preceitos, nos mandamentos, ou inclui também os conselhos evangélicos. Temos a passagem famosa de Jesus no Evangelho de Mateus, que vai dizer: se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E aí o jovem rico diz: eu já observo isso desde a minha juventude. E Jesus vai dizer: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus estabelece então uma clara diferença entre requisitos para a salvação e requisitos para a santidade. Ou seja, a perfeição, a santidade requer primeiro, imperiosamente, que se cumpra os mandamentos, os preceitos, principalmente os mandamentos, os mandamentos da Bíblia, lá do Antigo Testamento, e os mandamentos da Igreja. E secundariamente, né, há que se observar um certo número de conselhos, ou pelo menos se esforçar para seguir esses conselhos. Os principais conselhos são o de castidade, obediência e pobreza. Os sacerdotes, inclusive, fazem até votos, conhecidos da maioria dos sacerdotes, com os dois, todos com castidade e obediência. Né? E alguns, os que não são diocesanos, das congregações, fazem também os votos de pobreza. Mas mesmo que não haja o voto de pobreza, deve-se observar o espírito de pobreza, ou seja, o desapego. E além disso, existem muitos outros conselhos na Bíblia, né? Jejum, esmola, oração e por aí vai. A quem te ferir uma face, dá também a outra. Lá no Sermão da Montanha encontramos muitos outros conselhos evangélicos. Então, mesmo quem não faça voto, que não seja da vida religiosa, né, deve observar conforme a sua condição o espírito desses votos. Então, o espírito de pobreza, ou seja, privar-se de muitas coisas inúteis, né, para empregar as economias com esmolas, com obras de zelo apostólico, ajudando as pessoas, procurar sempre privar-se de alguma coisa também para se desapegar delas. A melhor forma de se desapegar do dinheiro é sempre fazendo doações, dando dízimo, etc. Isso também nos desapega. E também observar o espírito de castidade. Mesmo os casados, ou seja, moderar e até restringir. São Paulo mesmo fala que pode se aplicar temporariamente a castidade mútua no casamento para crescer, para se dedicar à oração temporariamente, etc.
E, sobretudo, claro, evitar o que é proibido, que aí já entra no lado do pecado. Por fim, observar também o espírito de obediência, ou seja, submeter-se a um diretor espiritual com docilidade, para não querer fazer a sua vontade própria. Às vezes, estamos fazendo a vontade de Deus. Na verdade, estamos fazendo a nossa vontade. E quanto a nossa vontade não rebaixar, quanto a vontade não nos tornarmos pequenininhos, combatendo a nossa vontade pessoal, o que se faz principalmente pelo voto de obediência, é difícil ser realmente dócil à vontade de Deus. E também ser dócil às moções da graça, às inspirações da graça, porque essa inspiração da graça diz algo mais difícil, que não está conforme o nosso gosto, achamos, isso não é de Deus, não sinto isso no meu coração. É a tendência, porque aquilo é duro, é pesado, então é difícil de seguir. Somente uma alma dócil que já aprendeu a combater a vontade própria, que está decidida pela abnegação de si próprio, tem realmente essa docilidade suficiente como os santos a tiveram. Com o tempo, as pessoas vão adquirindo então esse amor à cruz, essa loucura da cruz que diz o Evangelho. Santo Agostinho vai dizer: para os que amam, não há trabalhos excessivamente penosos. Encontra-se neles até mesmo deleite, como ocorre com os que amam a caça, a pesca, os negócios do mundo. Porque quando se ama, ou não se sofre, ou ama-se o sofrimento, vai dizer Santo Agostinho. É muito interessante, é aquilo que eu falo. Quando se ama, o sacrifício sempre parece pequeno, sempre parece pouco. E isso nos leva ao amor da cruz. Vou ler um trecho aqui do livro da Imitação de Cristo. Já elogiei outras vezes, é um livro excelente para meditações. Porque teme, pois, tomar a cruz pela qual se vai ao céu? Na cruz estão a salvação e a vida. Na cruz está a proteção contra os nossos inimigos. Da cruz brotam as suavidades celestiais. Na cruz estão a fortaleza da alma, a alegria do coração, o compêndio da virtude, a perfeição da santidade. Não há salvação da alma, nem esperança de vida eterna, senão na cruz. Mais adiante vai dizer: vá onde quiser, indague quanto quiser, não achará caminho mais excelente para se elevar, nem mais seguro para se abater, sem perigo de cair, que o da Santa Cruz. E adiante ainda vai dizer: e quanto mais progressos fizer o homem na vida espiritual, quanto mais crescer na santidade, tanto mais pesada vir a ser a cruz, porque o amor torna seu desterro mais doloroso. Mas então vem a recompensa, porque logo a seguir ele vai dizer: porém, aquele que em Deus prova com tantas penas não está sem o alívio da consolação, porque sente o grande fruto que ele vai crescendo com o levar a cruz. Então a pessoa vai vendo que abnegando recebe mais graça sobre graça. Quando de bom grado a ela se sujeita, todo o peso da tribulação se converte em confiança em Deus, que pode consolá-lo. Então a pessoa vai se fortalecendo na graça, vai achando consolo na cruz e vai se tornando essa cruz mais fácil. É aquele dito de Jesus, né? Que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deus vai nos dando a cruz na medida de nossa capacidade. Sempre que a cruz estiver pesada demais, questione-se, porque a cruz de Jesus é leve. Requer um esforço, segundo a nossa capacidade, algum esforço sim, mas quando é grande, possivelmente seja algo que estamos querendo nos impor a nós mesmos. Por fim, vou ler um trecho do livro de uma carta de São João da Cruz, falando sobre a cruz, que tem até uma conotação profética. Ele vai dizer assim: se algum dia, em algum tempo, meu filho, alguém quiser persuadi-lo, seja ele prelado ou não, a seguir alguma doutrina de liberdades e facilidades, não lhe dê crédito, nem a abrace, ainda que a confirme com milagres. Ou seja, nem o milagre poderá nos afastar da doutrina da cruz. Dê antes preferência à penitência e ao amor desapegado de todas as coisas, e não busque Cristo sem cruz. Parece que lá nos anos 1600 ele já anteviu a época que viemos, doutrinas de facilidade e de liberdades. Jesus já sofreu por nós, não precisamos mais sofrer, tudo que tinha que sofrer, o negócio agora é só desfrutar da graça de Jesus. Ora, ele não teria dito: renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, se fosse essa a
a ideia de Jesus, que ele sofresse por nós e nós não precisássemos seguir ele no caminho da cruz. Não é assim. A verdade é que muito ele faz por nós, nos dando a consolação, nos dando força e nos dando graça sobre graça, né? Mas a nossa parte de seguir ele no caminho da cruz, precisamos fazer. É difícil isso, mas com o tempo passamos a ter amor à cruz, como os santos fizeram, né? São João da Cruz dizia, tudo que eu quero é sofrer e amar, né? A cruz e o amor, como já aqui tanto falamos. Era isso que tínhamos para o dia de hoje. Agradecemos a atenção de todos. Salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.